Tudo bem? Vamos fazer a aula de otite secretora e otite média aguda. Antes de vocês assistirem essa aula, é interessante vocês fazerem uma revisão da fisiologia do ouvido, viu? Porque senão vocês não vão entender direito a fisiopatologia dessas otites. Opa, deixa eu mudar aqui a minha figurinha. Bom, na aula anterior falamos das otites externas, hoje vamos começar a falar das otites médias. Nessa aula vai ser a otite média secretora e a otite média aguda. Como falado, né, as otites médias, elas acontecem do tímpano para dentro e está relacionado com a fisiologia da tuba auditiva. Aqui a primeira figura mostrando que você tem ar na região da orelha média e esse ar é levado pela tuba auditiva para a rinofaringe, né? Então, quando a gente abre a boca, a tuba auditiva abre e equaliza as pressões da orelha média com o ar exterior. Essa secção sagital aqui mostra no final da fossa nasal, lá na rinofaringe, a abertura da tuba auditiva. A tuba auditiva na criança, ela é um pouquinho mais curta e um pouquinho mais horizontalizada. Então, por isso que na criança você tem mais problemas de otite média do que no adulto. Fora isso, a criança tem mais infecções de vias aéreas superiores, que daí faz uma contaminação maior para a orelha média. Nesse corte histológico, nós vemos a configuração da tuba auditiva, que é o principal em toda a fisiopatologia das otites médias. A tuba auditiva, ela tem uma cartilagem, que parece um ponto de interrogação, e na ponta dessa cartilagem nós temos o ligamento, que é o elevador do tensor do véu palatino, o músculo tensor do véu palatino. Então, quando a gente abre a boca, ou boceja, ou engole, o tensor se contrai e ele puxa essa cartilagem da tuba e fecha. Nessa deglutição, nesse abrir de boca, então a tuba se abre e fecha. A tuba normalmente ela é fechada, que senão aconteceria como esse paciente aqui, quando ele está respirando, o tímpano dele vai mexendo. Então é uma sensação muito desagradável, né? Então você conseguiria ouvir a sua respiração o tempo todo. Então a tuba tem que ficar fechada e eventualmente ela abre e fecha de novo. A otite média secretora ou com efusão, acontece que a tuba auditiva, ela não, por alguma razão, ela fica obstruída, como, por exemplo, uma hipertrofia de adenoides, e a orelha média fica com uma pressão negativa, porque não consegue equalizar a pressão com a tuba auditiva. E nisso, a mucosa da orelha média, ela produz mais secreção e não consegue vazar essa secreção para a rinofaringe. E o tímpano, que ele é fininho, ele também pode se retrair para a região da orelha média. Então, nessas ocasiões, nós vemos presença de secreção junto com ar dentro da orelha média. Então, aqui é uma otoscopia, um tímpano, né? Nós vemos umas bolhas de ar e o resto tudo tomado por secreção. E às vezes até essas bolhas desaparecem, você só vê uma secreção amarelada atrás da tuba auditiva.
e não é uma infecção, então a pessoa não sente dor, ela sente que está o ouvido entupido, como se tivesse descido a serra assim. E como é mais frequente em crianças, às vezes as crianças elas não sabem referir direito o que elas estão sentindo. Então, quem reclama são os pais ou os professores, que a criança é distraída, que a criança é mal educada, porque ela não responde a chamados, deixa a televisão muito alta. E normalmente não é um quadro agudo em crianças, é uma coisa crônica, então vai acontecendo lentamente, então a criança não vai percebendo que está acontecendo isso. E está relacionado muito com a hipertrofia de adenoides. Então, a adenoide cresce na região da rinofaringe, fecha a abertura para a tuba auditiva e a tuba auditiva não consegue fazer essa equalização das pressões. Nesses casos, a gente tem que investigar a rinofaringe, então, por a nasofibroscopia, né, que a gente coloca o aparelhinho pelo nariz e vai até a tuba auditiva, até a rinofaringe para ver se tem hipertrofia de adenoides. E naquelas crianças que não deixam fazer o exame, eventualmente a gente pode fazer um raio-x de cávum para ver se tem essa hipertrofia de adenoides. Algumas crianças têm uma alergia muito importante, que ela faz um edema em toda a região do nariz, dos seios paranasais, e inclusive acumula muita secreção dentro do ouvido. Então, não só a hipertrofia de adenoides, mas também aquelas crianças com muita rinite, elas também podem desenvolver o quadro de otite secretora ou com efusão. Nos adultos, está mais relacionados quando um quadro agudo, por exemplo, quando o paciente vai voar, pegar um avião e está com o nariz entupido, então acaba fechando a tuba auditiva e fica acumulada secreção, mas é uma coisa mais aguda que se resolve rapidamente. Ou em casos de tumores de rinofaringe, principalmente quando é unilateral, a gente tem que investigar, ver se o paciente não tem tumor de rinofaringe, obstruindo a tuba e causando a otite secretora. Nos barotraumas também, mergulhadores podem sentir, por falta de compensação, né, no valsalva, quando desce na profundidade, pode formar uma efusão e isso a gente é mais um quadro agudo também. Então, na otoscopia nós vemos as bolhas, né, como nessa figura aqui inferior que eu já tinha comentado, ou na figura mais superior nós vemos um tímpano totalmente amarelado, ele não tem aquele semitransparência, você consegue ver que tem secreção atrás. E não tem dor, o paciente sente só hipoacusia. Às vezes tem tanta secreção que, em vez da membrana estar nessa posição, ela até fica abaulada de tanta secreção. Então, a primeira coisa, na otite secretora, a gente investiga a rinofaringe para ver se tem algum tumor ou hipertrofia de adenoides, fechando a abertura da tuba. Nós procedemos os exames de audiometria, timpanometria, que vocês vão ver em aula separada. E o tratamento. Se for um quadro mais agudo, a gente consegue com corticóide, eventualmente um antibiótico, conseguir limpar a rinofaringe para drenar essa secreção. Então, lavagens nasais, a gente consegue fazer isso. Agora, quando o quadro é crônico ou a criança tem uma hipertrofia de adenoide, hipertrofia de adenoamígdala, a secreção está lá há muito tempo e ela se torna tão espessa que ela parece uma cola, assim. Essa figurinha aqui em cima, dá para você ver uma cola que ela se... com a cureta a gente consegue até consegue puxar até com pinça. E daí, nesses casos, a gente tem que colocar um tubinho dentro do ouvido, que é justamente essa figura que está abaixo aqui de mim, é como se fosse um caninho que vai fazer o papel da tuba auditiva. Então, você faz a cirurgia de adenoide, de amígdala, e coloca esse tubinho para fazer a ventilação da orelha média. Então, aqui é a cirurgia da colocação de tubinho, a gente faz com endoscópio ou microscópio, ali embaixo o tímpano,
aqui é procedendo uma abertura do tímpano com um bisturi. Vocês conseguem já ver a secreção amarelada. E daí você faz a aspiração dessa secreção e coloca esse tubinho naquela incisão que você fez na membrana timpânica. Então, esse tubinho ele vai funcionar como a tuba auditiva e ele vai ser expelido do tímpano de 3 a 6 meses. Depois que você faz a cirurgia, o tímpano vai crescendo e esse tubinho vai sendo expelido para a região do meato acústico e no consultório você vai lá e tira o tubinho que geralmente está envolvido por cera. Às vezes, essa própria secreção da otite média secretora, ela como é espessa, cheia de proteínas, ela é um meio de cultura. Então, às vezes, uma criança tem a otite secretora e pega uma infecção de vias aéreas superiores, alguma coisinha assim, e contamina essa secreção. Então, a criança fica com a otite média aguda, que também é mais comum em crianças. O que a criança sente nesse caso é uma dor importante e nos adultos também sensação de hipoacusia, porque pode acontecer, é mais comum em crianças, mas nos adultos você pode ter a otite média aguda também, sempre relacionado com o nariz, com a obstrução da tuba auditiva. Aquelas crianças que não têm o aleitamento materno adequado ou que entram ou no começo da escola, né, no primeiro ano da escola, tem muito mais IVAs e essas IVAs podem complicar para otite otite média aguda. Na otoscopia, nós vemos a membrana hiperemiada, abaulada, ela está cheia de pus atrás, está cheia de pus na orelha média, então vocês veem que ela está abaulada assim. E às vezes de tão abaulada, ela pode se romper, como essa figura aqui perto de mim, quando a membrana timpânica se rompe e sai a secreção mucopurulenta pelo meato acústico externo. Então, na otoscopia, nós vemos a membrana timpânica abaulada, hiperemiada, às vezes com essa secreção, e o tratamento é antibiótico-terapia sistêmica, não adianta pingar gotinhas, tá? Em todas as otites médias, a otite secretora e na otite média aguda, a gente dá tratamento via oral, não é por nenhum tópico. E como a criança ou o adulto está com muita dor, o antibiótico só vai realmente fazer um efeito maior depois de 24 a 48 horas. Então, você entra com analgésico importante para não, nesses primeiros dias, para a pessoa parar a dor. A primeira escolha da antibiótico-terapia é a amoxicilina. Mas se usa naquelas crianças que não estão com toxemia, que não usaram antibiótico nos últimos 3 meses. Você entra com 7 a 10 dias de antibiótico, com uma dosagem maior do que o habitual seria 50 miligramas por quilo por dia, você entra com 80 a 90 miligramas, e você, se a criança teve um uso nos últimos 30 dias de amoxicilina ou tiver com uma conjuntivite purulenta acompanhado ou alergia, você não pode dar amoxicilina. Naquelas crianças menores de 2 anos, com otite média aguda de repetição, uso de antibiótico nos últimos 3 meses, ou que estão com toxemia, você vai direto para a associação amoxicilina-clavulanato, que é o famoso Clavulim, ou ceftriaxona também.
Então, se vocês olharem bem esse slide, vocês vão ver que a maioria das crianças estão nessa faixa, né, que a gente já usa direto amoxicilina com clavulanato. E uma complicação que existe é a perfuração da membrana timpânica. Como eu falei para vocês, às vezes a membrana fica tão abaulada que ela se rompe. E aí que mora o perigo. Quando a secreção sai, a dor e a febre diminuem. Então, às vezes, os pais não levam a criança para o pediatra ou pelo otorrino e fica essa pequena perfuração sem tratamento e ela pode ser permanente. Quando você faz um bom tratamento com antibiótico, tudo, a perfuração ela fecha em 99% das vezes. Agora, se ocorre a perfuração e a pessoa não faz nada, não toma antibiótico, pinga alguma gotinha para tirar aquela secreção, lava com água, essas coisas, essa perfuração pode permanecer. E isso leva a uma otite média crônica. Quando a criança tem uma otite atrás da outra, otites médias de repetição, às vezes a gente coloca aquele tubinho no ouvido para você tirar a secreção existente, né? Para você parar de ter tantas infecções. Então, a colocação do tubinho naquelas crianças com otite média aguda de repetição é quando existe 3 episódios em 6 meses ou 4 episódios em 1 ano. Aí você já indica a cirurgia para essa criança. E muitas vezes com a indicação da adenoidectomia no mesmo tempo. Então, essa é a aula de hoje e nos vemos no encontro presencial para tirar dúvidas. Muito bem.